Me conta, mas olha que frustração também. Depois de 2 anos preparando, tá bom, teu marido fala, tá, vamos lá tirar esse visto. Aí vocês foram. Foi. Fala o que aconteceu. E aí teve todo um investimento, porque a gente ficou preocupada de preencher errado, já que muitos vídeos falavam que era inglês. Eu falei, gente, eu não sei nada de inglês, né? E falei, como que eu vou preencher uma 10.160 em inglês? E, na verdade, eu não sabia que depois ela era traduzida, então não teria um problema. Então, eu pedi ajuda, eu tive que pagar alguém para me ajudar. Aí foi os passaportes, a gente morava em Goiânia, aí teve todo um curso para a gente ir para Brasília, né, querendo ou não. E chegamos lá, a gente ficou muito nervoso. Eu acredito que a gente teve uma contradição, pequena contradição pelo nervosismo, que custou o nosso visto negado. Você lembra que então, foi mais ou foi menos? horrível. Qual foi a contradição? É. Fluiu maravilhosamente, a cônsul super simpática, que era um ponto positivo para nós, né? O meu filho começou, ele era bebezinho, ele começou a cantar no meio do cônsul, no silêncio, começando a cantar, e eu tentando mostrar naturalidade, não querendo brigar com ele, né? E aí acabou que ela fez a pergunta. Eu entendi que o nosso visto estava aprovado no momento que ela disse assim: vocês vão receber o passaporte de vocês em casa ou vocês vão vir buscar aqui? E aí eu respondi, não, a gente vai vir buscar aqui, já que Goiânia é perto de Brasília, né? E a gente ficou com medo de acontecer algum problema com o correio, enfim, a gente iria buscar lá. Ok, aí de repente ela parou e ela sorridente o tempo inteiro, fez uma pergunta, e aí parece que nesse momento, quando ela perguntou, a gente já sabia como que é o fluir da entrevista, a gente já ficou mais, entre aspas, relaxado, no meu caso. E aí foi quando ela perguntou, vocês fazem turismo no Brasil? Meu esposo, num momento, eu acho que ele nem compreendeu direito a pergunta, porque senão ele entenderia que não era adequado dizer não. Ele disse não. Apesar de que, assim, a gente pode não ter feito grandes viagens, mas a gente fazia turismo no Brasil, né? Em pequenos lugares. E aí ele disse que não. Nesse momento, eu vi que a resposta dele não nos favorecia, né? E também não era uma total verdade. E eu falei assim, não, amor, você entendeu a pergunta dela? Ela disse que se a gente faz turismo no Brasil, e nós fazemos turismo no Brasil. Aí, nesse momento, ela já mudou a fisionomia. Aí ela tinha tirado um papel da gaveta, ela devolveu o papel para a gaveta, não sei que papel, eu acredito que seja de aprovação do nosso visto, e tirou um papelzinho de um bloco e entregou para a gente na mesa. E ela, infelizmente, seu visto foi negado. E aí, nessa aí, a gente desmoronou. E meu esposo ficou muito nervoso, mais nervoso do que já estava. Ele, por quê? As respostas estão aí no papel. A gente saiu arrasados. Nada, né? Porque é um papel igual para todo mundo. Não, exatamente. Um papel que fala vários motivos que poderia ser negado o visto, né? E aí acabou, porque minha família mora em Brasília, né? E aí a gente tinha programado todo no final de semana em cima de uma comemoração, né? E aí acabou. Aí a gente ficou se culpando. Quem foi o culpado? Se foi eu que desmenti ele ou se foi ele por ter dito uma mentira que, tipo assim, uma coisa que não nos favorecia, né? Então, aí foi quando o nosso primeiro visto foi negado. E aí depois voltaram para casa, a vida continua. Depois de quanto tempo que vocês tentaram novamente? Então, aí a gente tinha um interesse de tentar um visto, mas a gente, nas minhas pesquisas, né, todo mundo falava, o segundo visto é sempre mais difícil. Eles ficam, né, não é legal mudar. E a gente tinha um interesse, porque existe eu acho uma ilusão, talvez, em dizer que em São Paulo é mais fácil para conseguir o visto, né? E aí a gente falou, vamos tentar a próxima vez em São Paulo. Aí, só que assim, é todo um custo para ir em São Paulo, a gente já com medo de ter gastado um dinheiro igual a gente já gastou da primeira vez, e foi um dinheiro jogado fora, né? Porque você não recupera nada. Então foi a hora que a gente ficou pensando. E aí, por fim, aconteceu de uma coincidência de um casal de amigos nossos que moram em São Paulo, convidar a gente para conhecer uma cidade lá em São Paulo juntos, e coincidiu de ser nas minhas férias. E dentro dessa programação das nossas férias em São Paulo, eu falei, por que não tentar o visto e já aproveitar, né, a viagem,
que aí a gente teria menos uma coisa para gastar só com visto, que seria a viagem, a hospedagem, essas coisas. Aí a gente pensou, não, é melhor a gente tentar então. E foi quando a gente programou tudo. Dessa vez eu já estava preparada, que eu já sabia que nossa DS era em português, então não tinha nenhum tipo de... Quantos anos depois ou quanto tempo depois? 2 anos exatos, Paulo. Exatamente 2 anos. A gente tentou a primeira vez em agosto, não vou lembrar o ano agora. Agosto de 2019 foi quando o visto foi aprovado. Foi 2 anos exatos, exatamente no mês de agosto. Exatamente. E aí nós fomos. E aí, assim, toda uma expectativa, mas um medo, porque eu tinha preenchido, então dizem que até o preenchimento da 10.160 conta muito, né? Como você preenche, se adequadamente ou não. Então, muito inseguros, mas, assim, dentro do nosso coração, assim, se não der certo, talvez seria a nossa última tentativa, porque não é barato, né? E aí foi quando nós fomos para São Paulo e lá a gente conseguiu nosso... Não, foi tranquila. Eles fizeram praticamente as mesmas perguntas, quantos dias a gente ia passar, tudo direitinho. E não pediu nada, coisa que a gente estava esperando. A gente foi com uma mala de livros, de documentos, mais do que da primeira vez, né? E aí fluiu, ele foi fazendo as perguntas para a gente. E aí aprovou o visto, não pediu nenhum documento, graças a Deus, né? E aprovou, vocês falaram que iam ir para onde? Para Orlando. Isso 2019. Isso, 2021, exatamente, 2019, agosto de 2019. E aí bom, foi para casa, feliz. Não, como que vocês iam fazer com o passaporte? Mandaram pelo correio o passaporte com visto? Deixa eu lembrar. Como que foi? A gente pediu para levar para o CASV de Brasília, porque é possível fazer isso, né? Aí eles mandaram de São Paulo para Brasília e nós buscamos em Brasília. Entendi. Aí foi isso que aconteceu. Conta, pegou o passaporte na mão, agora nós vamos. Isso 2019. Isso. Agosto de 2019.